Então, nesse segundo vídeo, nós vamos aprender a estruturar, né, todo o questionário. E aí, aqui na tela principal, né, a gente vai clicar agora na aba Estrutura e vamos criar, né, começar a criar os nossos grupos de questões e as questões em si. Então, como é que a gente vai estruturar o nosso questionário, esse questionário específico, né? Então, eu vou estruturar da seguinte forma. Primeiro, eu vou apresentar uma instrução, né? Então, assim que a pessoa clicar em avançar, aceitar a pesquisa, vai aparecer essa instrução. Na qual essa instrução eu vou pedir ela justamente para avaliar, né? Eu vou avisar que nas próximas telas ela vai estar recebendo, vai estar vendo algumas, né, frases. E aí eu vou pedir tanto a compreensão como a dificuldade da pessoa com relação a essas frases. E aí, lógico, também eu vou instruir ela, né, até para ela se sentir mais à vontade de responder, dizendo que ela não vai estar sendo avaliada em nenhum momento, né? Essa parte aqui a gente vai colocar instruções, certo? E aí, o que é que eu vou avaliar nesse questionário específico? O que é que a gente vai criar, né? A gente vai criar, primeiro, uma escala do tipo Likert, uma primeira pergunta, né? E aí, cada item vai ter essa mesma pergunta, né? Eu vou perguntar o quanto ela considera essa frase clara, né? E fácil de entender. Então, a pessoa vai responder numa escala tipo Likert, variando de 1 a 5 pontos. Do nada até o muito claro, certo? Essa pergunta ela vai ser obrigatória, eu vou estruturar dessa forma. A segunda pergunta, a gente vai adicionar condicionamento lógico. E aí é interessante, porque né, a gente vai ter um exemplo de como adicionar condições, já que algumas perguntas isso é importante. Por exemplo, só aparecer uma pergunta caso o respondente responda uma resposta específica. Nesse caso aqui, né, eu vou perguntar se a pessoa teve dificuldade em compreender. Se a pessoa falou que sim, vai surgir, né, uma pergunta pedindo para ela informar qual é a palavra ou expressão que foi difícil entender. Então aqui a gente vai criar já uma questão com lógica. Ou seja, essa pergunta aberta pedindo para saber qual é a palavra só vai surgir caso a pessoa aperte em si em sim, né? E aí a terceira estrutura eu vou deixar um texto aberto, grande, pedindo sugestões, né, de como é que poderia melhorar. Eu vou deixar opcional essa, porque já que aqui vai ser uma análise qualitativa. Então, hoje a gente vai aprender como estruturar 3 tipos de pergunta, né? Primeiro, uma escala do tipo Likert, que é muito utilizado nos instrumentos do LICOPS, né? Segundo, uma questão de múltipla resposta com condicionamento, né? Caso a pessoa responda um tipo de resposta, ela vai ali ter uma pergunta ou não, dependendo de como ela vai responder. Por exemplo, se ela responder não, não vai aparecer para as pessoas que responderem não, né? E o terceiro vai ser um texto aberto, que é muito comum, por exemplo, em pesquisas qualitativas, onde a pessoa tem que escrever um texto, alguma coisa, uma opinião, né? E assim a gente vai conseguir, né, estruturar. Então agora a gente vai, né, para voltar aqui para a tela de captura da pesquisa do LICOPS, né? A gente já está em estrutura e eu vou estruturar dessa forma. Como meus itens eles são divididos em 3 tipos de item, que é autocompaixão, compaixão para com os outros e bem-estar, eu vou criar 3 grupos de pesquisa. Então, cada página vai ser um grupo de pesquisa, né? Como eu tinha configurado lá nas configurações que eu mostrei para vocês. Eu deixei por grupo, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, que é o grupo de pesquisa, e aí ele vai mostrar as perguntas que está dentro. Aqui só tem uma pergunta que é uma que já vem padrão. Só que antes de adicionar a pergunta, como está selecionado o grupo de pesquisa, eu vou clicar em editar, para mim editar o meu grupo de perguntas. Bom, eu sempre falo grupo de pesquisa, mas é uma confusão minha, tá? É grupo de perguntas. Grupo de pesquisa é outra coisa. Aqui é grupo de perguntas. Então, toda vez que eu falei grupo de pesquisa nesse vídeo, entende-se grupo de perguntas. Então, né, para justamente a gente configurar o nosso grupo de perguntas, tá? Eu cliquei em editar, como vocês viram, né? E agora eu vou definir o grupo de perguntas, o nome do grupo de perguntas. Como vou definir em 3, autocompaixão, compaixão para com outros e bem-estar. O primeiro, né, eu vou chamar de autocompaixão, que vai ser os itens que vai mensurar a autocompaixão, no caso, mensurar a clareza dos participantes. E aqui em descrição eu vou deixar justamente, né, vou deixar aqui
justamente os, né, vou deixar aqui as instruções que eu falei. Então, cada grupo de perguntas eu vou deixar essa mesma instrução, perfeito? Ou seja, sempre que iniciar uma sessão, né, de perguntas, ele vai relembrar essas instruções. Então, vamos colocar aqui, né, vamos colocar aqui então, né, na nossa descrição, perfeito? Salvei, tá? E aí, vamos trabalhar só primeiro o grupo de perguntas, que é com relação à autocompaixão. Só que a primeira pergunta aqui, ela vem como padrão, né? Eu vou editá-la, que eu não vou utilizar. E o que eu recomendo? Sempre coloquem um código em cada pergunta, porque esse código vai facilitar lá no banco de dados. Quando vai tiver a saída, você vai conseguir visualizar pelo código, você vai saber qual é. Eu preparei aqui, né, no Word, um padrão. E qual foi o padrão que eu preparei? Tá? Foi os seguintes códigos, né, para cada frase, para cada sessão. Então a gente vai ter o grupo 1, que é a primeira sessão. Eu vou preparar esses códigos, né? São 4 perguntas, então eu vou chamar por esses códigos. Eu acredito que eles não aceitem, né, nenhum tipo de traço, nem ponto, nem nada. A gente vai tentar esse. Se ele não aceitar, provavelmente ele vai pedir para me tirar. Aí eu só faço tirar esses, né, esses underlines. Vamos aqui ver como é que vai ser, tá? Então aqui, o que ele tá indicando para mim esse código, né? Que aqui é a fase, né, pré-final, tá? Eu acho que é a frase piloto, pré-teste, que é né, o teste piloto, certo? Auto de autocompaixão e um que é a primeira pergunta. E aí vai ter, né? Um é a escala Likert, aqui é a dificuldade, aqui é justamente caso seja difícil, né? Com a palavra for difícil, aqui é a sugestão. Por isso que ele tem esses códigos. Isso vai me ajudar ali, né, a saber codificar. E aí o que eu recomendo, inclusive, se você criou os códigos, né? Eu recomendo você salvar essas instruções para o banco de dados. Né? E aí você vai colocar na sua pastinha das pesquisas. Então eu vou primeiro adicionar o código, tá? PT Auto 1. Olha, ele não aceita. Os códigos da questão devem começar com uma letra, está começando, e pode conter apenas caracteres alfanuméricos. Então ele realmente não aceita. Então a gente vai tirar e vai deixar só assim. PT Auto 01. E aí qual é a primeira pergunta, né? Indo aqui para o Word, a gente vai ver que a primeira pergunta vai ser essa daqui da nossa estrutura, né? A avaliação da clareza. Então ela vai ser uma pergunta do tipo Likert. Então, qual é a pergunta? O quanto você considera que esta frase, que a seguinte frase, né, é clara e fácil de entender? E aí, qual vai ser a frase? A gente vai já adicioná-la. Deixa eu ir para cá, né? Entrar aqui na nossa questão. O quanto que você considera que a seguinte frase, e aí eu vou colocar 2 pontos e coloco a nossa primeira frase, que é sobre autocompaixão. Frase 1. Eu sou tolerante, bondoso e cuidadoso comigo mesmo. Vou deixar ela entre parênteses. Tá? A seguinte frase. Eu sou tolerante, bondoso comigo mesmo. É fácil de compreender. E aí eu vou deixar aqui em itálico. Inclusive, você pode ter toda essa edição. Você pode colocar negrito, itálico. É muita coisa assim que às vezes você não vai ter em formulários mais simples, como o Google Forms, sabe? Né? Você pode deixar aqui em negrito, né? Eu acho que não seria legal deixar em negrito. Ela, como é um tipo de pergunta de escala do tipo Likert, eu vou mudar aqui o tipo da pergunta, né? Então eu vou colocar aqui, ó, tem várias opções. Eu vou aqui escolher onde é que está a escala do tipo Likert. Vamos ver se está aqui. Pronto. Escolha de 5 pontos é a escala do tipo Likert, porque tem 5 pontos, tá? Deixa eu selecioná-la, né? E aí eu vou ter inclusive como, né, depois selecionar quais são os 5 pontos. Deixa eu ver se eu consigo acessar. Eu vou ver aqui antes, né? Vou salvar e vou pré-visualizar a pergunta. Aqui ele não mostra, tá vendo? A gente vai ter que configurar ou para ele mostrar ou a gente vai ter que colocar uma legenda aqui. Você inclusive pode, ó, mudar aqui
né, o layout. Estrelas, eu não sei o que é, barra de rolagem com emotion, deve ser algumas, né, questões para ficar bem diferente. Ah, aqui, ó, ele mostra o emoji, é muito interessante. Estrelas, ele deve mostrar algumas estrelas. Deixa eu ver como é que tá. Ah, é caso você quiser mudar para estrelas, né? Então aqui, ou então você pode colocar desligado que ele vai mostrar só os pontos. Aqui eu posso estabelecer uma dica, tá? E aí na dica eu posso inclusive colocar a legenda, né? Qual é a nossa legenda? A nossa legenda é a que está aqui no Word. Nada claro, pouco claro, muito claro, né? Mas deixa eu ver se eu consigo colocar isso daqui no próprio formulário. Ah, e lembrando, caso você queira que essa pergunta seja obrigatória, você vai aqui colocar, ó, mandatório, ligado. Então ela é obrigatória. A pessoa não pode avançar sem, né, respondê-la. Então uma opção eu posso colocar aqui a própria legenda. E aí tem algumas formas, né, de você conseguir colocar as legendas. Você não consegue colocar diretamente aqui. Eu já vi que ele apenas vai, né, dar as opções de você colocar de 1 a 5. Como eu coloquei inclusive mandatário, ele não colocou a opção não dar resposta. E aí, como é que você pode colocar? Você pode colocar por escrito, dizendo, por exemplo, 1 é igual a não claro, etc e tal, tá? Ou você também pode colocar, porque o que vai lá para o banco de notas vai ser só um número, porque daí depois você vai calcular, né? Como é uma escala, você vai fazer os cálculos que você quiser. E aí você pode também colocar uma foto com uma legenda, que foi o que eu, né, optei. E aí eu criei aqui, tá? Eu criei essa legenda e eu vou, né, aqui no nosso, né, no nossa pergunta embaixo. Eu vou colocar aqui, tem a opção de como adicionar foto. Você vê aqui que tem a opção para você adicionar uma foto. E aí a gente vai fazer isso agora. E aí eu vou clicar, né? Mais uma vez eu vou voltar aqui, vou clicar em formatar a imagem e vou localizar no servidor, certo? Então ele vai abrir ali, né, a lista. Como não tem nenhuma imagem, eu vou aqui adicionar arquivo, porque ele vai puxar do meu computador. E aí, uma vez que eu puxei do computador, ele já apareceu aqui, né? E eu vou selecionar ela. Pronto, então ele já apareceu aqui. Aqui eu consigo colocar, inclusive, a largura e o tamanho. Não vamos colocar algo muito grande, né? Porque se ficar muito grande, ó, você vê que ele acaba passando, né? Então, deixa eu ver aqui se 250 é um bom tamanho. Eu vou testando, né, para ver. 250 por 79 de altura. Olha, ele é muito pequeno, né? Então vamos aqui tentar deixar um pouco maior. Deixa eu ver, 500. Olha, 500 já ficou legal, né? Deixa eu ver aqui. E aí é sempre a gente pode salvar e pré-visualizar para ver se realmente está um tamanho legal. Então você vai ver aqui, ó. O quanto você considera que a seguinte frase, eu sou totalmente bondoso e cuidadoso comigo mesmo, é claro e fácil de entender. Para facilitar a compreensão, e às vezes a pessoa está pelo celular, a gente pode quebrar aqui, né, as frases para ficar maior, então aumentar o tamanho da, da fonte. Pronto, eu coloquei aqui, eu acho que ficou mais legal assim, tá? E aqui, deixa eu ver se dá para aumentar um pouquinho ou colocar algum tipo de destaque para a gente facilitar, né? Olha, aqui eu posso ter muito mais opções. Eu cliquei aqui. Olha, aqui tem muito mais opções. Cliquei aqui nesse botão. Olha, olha, tem muito mais opções. Cliquei aqui nesse botão e a gente pode ter acesso a mais opções aqui. Deixa eu ver se eu consigo, né? Aqui eu tenho como alterar, eu posso colocar pronto, em formato de título. Não sei se ele aumentou. E a gente sempre vê aqui, ó, salva e pré-visualiza. Eu achei que tá um pouco pequeno, né? E ele deixou tudo negrito porque eu acho que é o tipo título. Eu vou deixar mesmo normal e eu posso aumentar a fonte em vez disso. Eu deixo itálico, que é o tamanho da fonte. A gente pode colocar, sei lá, 14 foi menor, mas 16. Acho que 16 fica mais visível. É, para não ficar também tão grande, né, e acabar atrapalhando. Então a pessoa vai ver aqui na legenda. Eu posso colocar inclusive uma
uma informação dizendo que você vai escolher, né, o número correspondente à foto. Olha, então eu coloquei aqui, né? Escolha o número que corresponde o quão foi claro para você de acordo com a ilustração acima. Posso colocar até uma cor diferente, vermelho talvez para, né? Mas aqui fica ao critério de vocês. Olha, interessante que aqui ficou, né, bastante grande. Não sei se foi a fonte que eu utilizei, então nem sempre só o fato de estar pequeno aqui vai dizer que tá, né, que lá vai ficar pequeno também. Deixa eu colocar um tamanho 12 para ver se diminuiu. Olha, já diminuiu, né? Só que ficou bem pequeno mesmo. Deixa eu ver se colocar o 16. Não, 16 já acho que já fica maior. 14. 14 já ficou um tamanho legal, né? E aqui você vê, ó, que está aparecendo, né, as instruções. Sempre aqui vai ser com relação a cada, né, grupo de perguntas. E aí eu vou fazer isso para as demais, né? Só que aí eu vou excluir agora tipos de perguntas diferentes, para depois a gente avançar para a próxima, né, grupo de perguntas. Então eu vou. Como é que faz, Jonathan, para, né, criar um novo? Porque até então você só fez editar, né, essa primeira pergunta que tem esse código. Vamos adicionar o segundo agora. Você vai aqui em adicionar pergunta. Automaticamente, como a gente já está trabalhando nessa primeira aqui, ele vai criar dentro da primeira, né, sessão de perguntas. Mas caso tenha mais e caso ele crie em um lugar diferente, você pode clicar aqui, né, e arrastar para a sessão que você quer. Isso é uma questão de organização, tá? E aqui você vai adicionar primeiro o código, né? Então, de acordo com a nossa lista de códigos aqui, ele vai ter o código, né? 2. PT autocompaixão 01 diferença, porque já não é mais a escala. A gente vai colocar aqui, sempre lembrando de tirar os caracteres especiais. E aí você pode escolher de acordo com, né, o código que você quer ali ilustrar. Tem uma opção que eu posso copiar as informações daqui para um demais, ó. Eu posso ali, né, copiar e colar e aí a gente já salva bastante tempo, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer assim, mas aí eu estou dizendo, caso for uma totalmente diferente, você pode criar, né? Eu não vou criar aqui, vou só copiar esse código aqui que a gente vai já utilizar e a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer dessa forma que seria mais interessante, né? Você clica aqui, você copia aqui, e aí ele vai criar uma cópia, tá vendo? Ele já criou aqui. Só que eu vou alterar o código porque já vai ser para o segundo, né? E aqui, quando eu salvar, ele já vai aparecer aqui, tá? Então, é interessante caso vocês vão utilizar a mesma, né, mesma foto, etc e tal, já salvo porque só já vai mudar as questões. Ó. O que eu vou mudar? Aqui, eu vou mudar, né, o código. Vou mudar a pergunta, que aí já vai ser, né, essa segunda pergunta, que é uma resposta de sim ou não. Então, a pergunta é: aqui você identifica se existem palavras específicas que está travando a leitura, né? É aqui, a pergunta. Você teve dificuldade com alguma palavra ou expressão nessa frase? E aí a pessoa vai dizer sim ou não. Então, daqui a pouco eu vou também alterar, né, essa questão. Então, aqui no caso, como é só uma resposta de sim ou não, eu não preciso utilizar isso, tá? Não preciso copiar, porque a gente não vai utilizar o Likert. Mas aí, caso você precisasse copiar, seria tudo o Likert, várias perguntas do Likert, você só copia, tá? E aí, pelo menos, eu já ensinei a vocês, né? Mas aqui, copiar as opções de resposta, ele vai tentar copiar tudo. Só que aí eu vou alterar, tá? Porque aí realmente é uma pergunta diferente. Nem precisava ter copiado. Mas aí, como é que altera? Tá vendo que eu já adicionei, salvei e apareceu aqui como a segunda. Só que ela é praticamente uma cópia da primeira, só com aquela mudança que eu fiz. Vou aqui em editar. Vou mudar, né? Aqui o código é o mesmo, mudou só isso daqui. Vou mudar aqui, em vez de ser escolha de 5 pontos, né? Ela é uma escolha de múltipla resposta do tipo sim ou não. Então a gente vai procurar aqui qual é a que coloca. Então acho que é aqui, múltiplas escolhas, tá? Múltiplas escolhas aqui, ó. Sim ou não ou talvez. A gente não vai ter talvez, tá? Então aqui eu vou deixar mandatório também, certo? Aqui, ó, ele vai justamente colocar
né? E aí ele pode até criar o código para a própria pergunta. Por que isso aqui é importante? Porque é com esse código que a gente vai fazer o condicionamento para a primeira pergunta, para essa pergunta só exibir a outra pergunta se for sim, por exemplo, tá? Então a gente precisa guardar esse código aqui, é o SQ001, eu vou utilizar daqui a pouco. Então aqui é sim, primeiro, tá? E aqui eu vou adicionar outra, não. A segunda vou adicionar não. Pronto, então tem duas opções, sim ou não. E aí como é que ficou a nossa segunda, né? Ficou. Você teve alguma dificuldade com a palavra ou expressão nessa frase? Eu sou tolerante, bondoso, cuidadoso comigo mesmo, que dá autocompaixão, né? Ela é clara e fácil de entender? Não, aqui eu vou tirar, porque aqui era da primeira, né? Mas aqui vai até aqui. E a pessoa vai simplesmente, né, responder sim ou não. Pronto. Aqui mais uma vez eu posso alterar o tamanho, eu posso alterar como é que tá. Para manter o padrão, para não ficar vários tamanhos diferentes, eu vou deixar o mesmo, que é o mesmo que tá lá. Certo? E a pessoa vai colocar sim ou não. Bom, aqui tem como a pessoa colocar ambas. Eu vou ter que bloquear isso, porque não dá, né? Deixa eu ver como é que eu posso fazer. Eu acho que eu não é em múltipla escolha, é numa única escolha. Aqui, perfeito? Então, eu vou ter que mudar uma questão. Não é lista, não é Dropbox, mas ela tem essa opção também, que eu vou selecionar duas questões, né? Eu acho que o botão é melhor. Eu vou selecionar aqui botão. E ele vai alterar. Novamente, o código alterou também, mas não tem problema, a gente altera sim, né? E aí adição rápida, não. É esperado que eles adicionem, que eles coloquem não, né? Mas caso eles coloquem sim, vai aparecer, né, lá pedindo. Vamos lá. Mandatário sim, tá? Vou salvar, vamos visualizar como é que ficou. Agora vai só permitir apenas uma. Ó, sim ou não? Não tem como permitir ambas. Se eu colocar sim, vai ser sim, ou então não, ele apaga o sim. Certo? Aqui tá tudo negrito, eu não gosto de deixar, então vou ver se eu tiro, né, o negrito aqui da primeira. Então aqui talvez seja muito mais a fonte, o estilo da fonte é bom, porque eu acho que tá itálico e negrito, então você pode colocar só apenas big, tudo isso você vai ali, né, alterando. Deixa eu ver se alterou aqui, né, não alterou, mas aí você vai testando, né, porque pode ser algum tipo de configuração aqui que está influenciando. Então agora a gente vai fazer a questão do condicionamento, né? A gente vai adicionar uma pergunta que ela só vai ser mostrada se a anterior for sim. E aí a gente vai adicionar a pergunta, tá? E aí vamos ela ali ver qual é a pergunta, né? É a melhora de sugestão. Então, se você pudesse reescrever essa frase para torná-la mais simples ou natural para o dia a dia, como você escreveria? E aí a gente vai deixar um texto livre longo, tá? Eu vou adicionar aqui, né? Vou deixar aqui texto, já está texto livre longo. O código, a gente vai adicionar o código conforme eu, né, criei aqui. Para a primeira, que é autocompaixão, é essa daqui. Qual palavra foi difícil? Que é o ESP. PT Auto 01 ESP. Esse código ele só vai aparecer, né, nas pessoas que realmente responderam sim. E aí, uma vez que a gente criou, né, a gente vai ter que tirar o mandatório, tá? Ele tem que estar desligado, porque ele não é algo que vai ser para todo mundo, né? A gente vai clicar aqui, a gente vai colocar em design de condições, tá? Tem 3 pontinhos aqui nela, na última, em design de condições. A gente vai adicionar uma condição. Então, se for igual a isso, ele vai aparecer. Em qual? Nesse daqui. Você teve alguma dificuldade? Aqui são as perguntas, tá? Então, caso a pessoa responda essa pergunta sim, né? Se teve alguma dificuldade, vai aparecer essa condição. Então, eu só clico aqui, seleciono aqui, né? E adiciono condição. É algo assim simples, já está adicionada a condição. Ela só vai aparecer nessa situação. A gente pode, inclusive, visualizar, né? Deixa eu ver se dá para visualizar aqui o questionário para vocês verem. Pré-visualizar grupos de pesquisa. Então, vamos lá voltar para o primeiro grupo, que é a autocompaixão. Eu só vou mostrar para vocês só o primeiro grupo, porque o segundo eu vou fazer as mesmas coisas. O segundo e o terceiro. Então, a gente vai pegar só esse grupo de respostas que é a autocompaixão, tá? Então, a primeira pergunta que eu selecionei é a pergunta do tipo Likert, tá aqui, né? A pessoa vai colocar, vamos lá, eu vou colocar aqui 4, né?
Então já respondi, ela é obrigatória, eu preciso responder. A segunda também ela é obrigatória, tem um asterisco, eu preciso responder. E aí, se eu colocasse não, não ia acontecer nada, eu só ia avançar. Se eu colocar sim, aí já vai aparecer e aí eu vou ter que digitar, tá? Uma vez que eu digito, eu vou avançar. Esse botão não está aparecendo agora porque aqui é só para pré-visualizar. Mas no original vai aparecer o botão avançar ou finalizar a pesquisa, dependendo de qual seja o grupo, né? Se for o último grupo de pesquisa, vai ser finalizar a pesquisa, que vai aparecer aquela frase final, agradecendo pela participação. E inclusive, você pode colocar seu telefone ou seu e-mail, caso surja alguma, né, dúvida, que é uma coisa que é preconizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, tá? E é isso, né? A gente vai agora para a terceira. Já tem a condição, já tem a primeira, a segunda, e a terceira vai ser simplesmente. É muito simples, que é uma pergunta aberta. Então, mais uma vez, vamos adicionar uma pergunta, tá? Qual é a nossa pergunta, né? Que é a terceira pergunta desse primeiro grupo, que depois da sugestão de melhoria, né? Você teria alguma sugestão para tornar essa frase mais simples ou natural? Que é o texto longo. Ah, inclusive eu acabei cometendo erro, né? Esse daqui seria o texto longo. Eu vou ter que mudar, porque a B. Você teve dificuldade com alguma palavra ou expressão nessa frase? Se sim, qual? E aí vai ser justamente esse qual, tá? Então, eu acabei cometendo erro, né? Aqui eu vou colocar, que é na terceira pergunta, é essa. Qual foi a palavra ou expressão que você achou difícil? Essa pergunta que eu acabei de colocado, né? Essa pergunta que eu acabei de colocar, ela, na verdade, é a terceira que a gente vai criar agora. Então, qual palavra foi difícil, né? Essa daqui era a segunda. Então, mais uma vez, visualizando aqui, ó, qual palavra ou expressão foi difícil, a pessoa vai responder. E aí, eu só apenas alterei uma questão que eu acabei errando, tá? Porque a pergunta em si seria essa: qual a palavra ou expressão foi difícil? E aí, aquela lá que a gente colocou anteriormente vai ser dessa terceira que a gente vai fazer agora, né? E aí, como é que faz para adicioná-la? Você vai adicionar a pergunta, tá? Vamos colocar, né, a frase que dá a sugestão de melhoria. Se você pudesse reescrever essa frase para torná-la mais simples ou natural para o dia a dia, como você escreveria? Essa daqui vai ser do tipo longo, tá? Lembrando que a outra é do tipo curto. Essa daqui é para a pessoa ficar à vontade. A outra é um textozinho. Então, eu vou alterar também lá daqui a pouco. Eu vou ensinar vocês como alterar. Mas aqui, ó, tá o tipo longo, ótimo. Ela é opcional, tá? Mas ela vai mostrar para todo mundo. Ela não tem nenhum tipo de lógica. Aquela só vai mostrar para quem disse que tem dificuldade. Essa não, todo mundo vai. Só que você também não é obrigatório responder. A única que é obrigatório total é a primeira em si, tá? Então aqui eu vou colocar desligado, né? O código, ele já vem com código, mas eu vou colocar o meu código, né, para facilitar a minha compreensão, que é o PT Alto 01 Suge, que é a sugestão. Pronto, então eu já vou colocar aqui, tirando, né, os caracteres especiais. E vou voltar aqui e vou editar. E aí como é que edita, né? Você volta na pergunta, vai aparecer o resumo da pergunta. Você vai editar e aí em vez de texto longo é só você colocar para texto curto. Pergunta de texto, ó, tem detectação lá no navegador, que é uma outra coisa, sobre demanda. Texto curto múltiplo, se você quiser colocar vários, ó, tem bastante opções, né? Aqui é texto livre curto, é livre, né? Extenso e longo. E aí a gente deixa o longo para o outro, que também não é tão extenso, mas é um pouco longo. O extenso é extenso mesmo. E deixa o curto para esse. O curto é algo curto mesmo. Então, vou mostrar para você a pré-visualização. Vai aparecer uma coisa assim: qual palavra ou expressão foi difícil? Que fica mais fácil. E aí vamos visualizar novamente tudo, não é isso? Olha, mais uma vez, todo o grupo de perguntas, né? A gente está mensurando primeiro a autocompaixão, vai ter as instruções. Você vai aqui ter a primeira pergunta, que é do tipo LICT, a pessoa vai responder. Vai ter a segunda, sim ou não. Se a pessoa responder sim, vai aparecer essa se for difícil. Se a pessoa responder não, não vai aparecer. E a terceira é uma opcional, né? Não tem um asterisco pedindo para, né, descrever. Pronto, assim a gente termina o primeiro grupo. Para adicionar um novo grupo, que seria a nova grupo de perguntas, né? A gente vai, em vez de adicionar pergunta, adicionar grupo. Então, da mesma forma, você vai colocar o título e a descrição. Vou colocar as mesmas coisas, só que agora eu vou mudar para
compaixão, né, pelos outros, e vou colocar aquelas instruções que a gente, né, coloca sempre no começo. Por que só tem uma frase? Porque foi só uma demonstração para vocês. Eu vou adicionar mais perguntas aqui da autocompaixão, tá? Mas aí eu quero ensinar vocês como criar grupos, né? Um grupo adicional. Então você vai clicou em criar grupos, vai definir um título e vai definir, né, você vai definir as instruções. Se você precisar randomizar, você vai adicionar alguma coisa aqui. Se não, você não vai adicionar, você vai salvar. Já está salvo o grupo, então você vê que já apareceu aqui, ó, com a quantidade de perguntas que aquele grupo tem. Aqui tem 4, por enquanto, né? Que eu vou adicionar as outras frases. E aí eu posso sim copiar agora, porque é a mesma coisa, só muda a frase. É a mesma coisa, só muda a frase. É a mesma coisa, só muda a frase. E aqui eu vou criar novas. Caso você crie uma pergunta e apareça aqui, é só você puxar para cá. E aí vai para cá, olha aí, viu? Ela foi para cá, mas ela, como ela não é daqui, eu vou colocar ela de volta. E você, inclusive, muda a ordem que as perguntas, né, estão aparecendo, certo? Então, essa foi as minhas instruções sobre essa questão dos formulários, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo, né? Quem me conhece através do e-mail ou do meu WhatsApp, ou então falando com o professor Luiz, e aí a gente pode estar, né, auxiliando, tá? Espero que vocês tenham gostado. E tchau, tchau.